Olá, bem-vindos a essa nossa análise sobre a doutrina espírita. O objetivo aqui é bem simples, a gente vai fazer um panorama geral, sabe? Desde como tudo começou até as crenças e práticas que a definem hoje. Vamos entender os fatos, sem rodeios. É uma pergunta interessante, não é? Como é que uma coisa que era basicamente um passatempo, uma diversão nos salões do século XIX, acabou se transformando numa doutrina filosófica e moral com alcance global? Pois é, a história não começa num templo ou numa igreja, mas justamente nesses salões sociais da Europa, com um fenômeno que virou moda, as chamadas mesas girantes. Olha só essa linha do tempo. Tudo começa a ganhar força lá em 1848, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox e suas famosas batidas. Essa fascinação por uma possível comunicação com espíritos cruza o oceano e vira uma verdadeira febre em Paris, na década de 1850. Mas foi ali, no meio dessa agitação toda, que o investigador resolveu olhar para aquilo com outros olhos. Ele pensou, peraí, isso é mais do que só entretenimento. E decidiu aplicar um método sério, racional, para entender o que estava acontecendo. E quem era esse investigador? Era Hippolyte Léon Denisard Rivaio. É importante entender quem ele era. Um educador super respeitado, discípulo de Pestalozzi, uma figura importante na pedagogia. Ou seja, ele não era um místico. Pelo contrário, era um acadêmico, um cientista, que olhou para aquelas mesas se movendo e pensou, tem alguma coisa aqui. Ele tratou o fenômeno como um problema científico que precisava de uma solução lógica. E essa frase aqui, ela é a chave de tudo. Se um efeito é inteligente, sua causa deve ser igualmente inteligente. O raciocínio dele foi bem direto. Ele via que as respostas dadas pelas mesas eram coerentes, formavam frases, tinham lógica. Então ele concluiu que isso não podia ser só uma força física, aleatória, sabe? Tinha que ter uma inteligência por trás. E foi aí que a busca dele mudou de foco. Ele queria encontrar qual era a fonte dessa inteligência. Ok, então a partir dessa investigação, as coisas começam a tomar forma. Rival adota o pseudônimo pelo qual ficaria mundialmente conhecido, Allan Kardec. E o que ele faz? Ele começa um trabalho gigantesco de organizar, de forma sistemática, milhares de comunicações que vinham de vários médiums diferentes. A ideia era comparar tudo e ver se havia um consenso, uma coerência naqueles ensinamentos. E o resultado de toda essa investigação metódica está aqui, nessas 5 obras fundamentais, conhecidas como o Pentateuco Kardeciano. Dá para ver que cada livro tem um foco bem específico, né? O livro dos Espíritos é a base filosófica. O livro dos Médiuns é mais prático. Depois vem a parte moral com o Evangelho e por aí vai. Juntos, esses 5 livros formam o alicerce da doutrina. Certo. E a partir desses livros, então, a gente consegue extrair os princípios centrais, os pilares que sustentam todo o sistema de crenças do Espiritismo. Vamos dar uma olhada nesses pilares. Primeiro, a existência de Deus. Depois, a imortalidade da alma. Daí vem a reencarnação, como múltiplas vidas para a gente progredir. Temos também a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos através da mediunidade e, por fim, a lei de causa e efeito. Juntando tudo isso, a gente tem um conjunto de ideias que tenta responder àquelas grandes perguntas, sabe? De onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida? Aqui temos um ponto bem importante. Jesus é central na doutrina espírita, mas a visão sobre quem ele é bem diferente. Os ensinamentos morais dele são a base de tudo. No entanto, ele é visto como o guia, o modelo mais perfeito que a humanidade já teve, mas não como o próprio Deus. Ele seria um espírito de máxima pureza, o coordenador da evolução aqui na Terra. E essa frase, fora da caridade não há salvação, ela é talvez o resumo máximo da moral espírita. Ela vem de O Evangelho segundo o Espiritismo e coloca tudo em perspectiva. A mensagem é clara. O que realmente importa, acima de qualquer ritual ou dogma, é a ação, é a ajuda ao próximo, é a compaixão. Tudo bem, a gente entendeu a filosofia, a moral, mas e na prática? Como tudo isso funciona no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. Uma coisa que chama a atenção é que o Espiritismo é muitas vezes chamado de religião sem rituais. E por quê? Porque ele não tem cerimônias formais, não tem sacramentos, não tem padres, bispos, essa hierarquia clerical. A atividade espírita acontece nos centros espíritas, que são vistos mais como escolas e postos de auxílio do que como templos. Então, se alguém chega num centro espírita, o que geralmente encontra? Bom, tipicamente o caminho é esse. Primeiro, uma palestra pública, que é basicamente uma aula. Depois pode ter o que eles chamam de passe, uma imposição de mãos, sem tocar na pessoa, com a ideia de transmitir boas energias. E também é comum a água fluidificada.
O foco, como dá para ver, não é adoração, e sim instrução, consolo e reequilíbrio energético. Agora uma curiosidade, apesar de tudo isso ter começado lá na França, nos salões de Paris, foi aqui no Brasil que a doutrina espírita realmente floresceu. E não só floresceu, como se transformou num movimento social de enorme impacto. E uma figura central nessa história no Brasil é Adolfo Bezerra de Menezes, que ficou conhecido como o médico dos pobres. Ele foi fundamental para unificar o movimento espírita por aqui e fez isso dando uma ênfase muito grande na caridade e na moral cristã. Foi a liderança dele que ajudou a dar essa cara social ao espiritismo brasileiro. E se a gente fala de espiritismo no Brasil, é impossível não falar de Chico Xavier. Ele se tornou, no século XX, o maior divulgador da doutrina. E esse número aí, mais de 450, é o número de livros que ele psicografou. Psicografar, para quem não conhece o termo, seria escrever sob a influência de espíritos. E o mais impressionante, toda a renda desses mais de 450 livros foi doada para obras de caridade. E o impacto disso na sociedade brasileira é enorme. Existe uma rede gigantesca de instituições de caridade mantidas por centros espíritas. Coisas como creches, hospitais, programas de distribuição de alimentos. O trabalho de pessoas como Chico Xavier também ajudou muito a popularizar a doutrina. A coisa chegou a um ponto que cartas psicografadas por ele foram usadas até como prova em tribunais. Essa dedicação ao trabalho social é, sem dúvida, uma das marcas do espiritismo no Brasil. Ok, então como é que o espiritismo se define? Eles usam um conceito chamado tríplice aspecto. A ideia é que a doutrina é uma síntese de 3 áreas. Ela seria ciência, porque investiga os fenômenos, seria filosofia, porque reflete sobre as consequências morais disso, e por fim, seria religião, no sentido da transformação moral da pessoa. É uma forma de dizer que fé e razão não precisam andar separadas. Então, no fim das